Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é para compartilhar com vocês algumas dicas bem básicas sobre como você aproveitar melhor o seu tempo utilizando plataformas online de estudo. Para você que estuda em casa utilizando cursinhos online, é muito difícil a gente conseguir conciliar tudo e ter uma autodisciplina suficiente para conseguir organizar tudo e aproveitar da melhor forma possível os cursos online. Então é por isso que eu resolvi compartilhar esse vídeo com vocês. Por quê? Eu estudo por cursos online, eu sempre estudei em casa. Não, assim, mentira. Antes de eu começar a estudar efetivamente para concursos, eu fiz um cursinho presencial aqui no Rio de Janeiro, mas assim, não deu muito certo. Eu fiz durante uns 3 meses, eu acho. Só que eu saía do meu trabalho exausta, eu ia pro cursinho, eu quase dormia no cursinho, e não deu muito certo pra mim, porque não encaixou o meu perfil. Mas, enfim, tirando essa época que eu acho que eu nem conto, porque eu não aprendi muita coisa, eu estudo por cursos online 100% do meu tempo. Então eu já cometi muitos erros estudando no início com plataformas online, mas depois eu consegui analisar o que eu estava fazendo de errado, por que o meu tempo não estava rendendo ali naquele estudo, e é por isso que eu resolvi gravar esse vídeo pra vocês. Pra quem não sabe, hoje em dia eu uso duas plataformas online, que é o Focus Concursos e o Gran Cursos Online. Pra mim já é o suficiente, já é até muito material. Eu fico restrita a esses dois cursos. Mas no início eu também usava muito, eu usei muito, e até hoje eu uso de vez em quando, o Estratégia Concursos, que é um curso mais voltado para PDFs, que me ajudou muito a construir toda a minha base de conteúdo para concurso público. Bom, a primeira dica que eu posso dar para vocês é separe um tempo certinho para utilizar o seu curso online. Como assim? Muitas vezes a gente concilia os estudos online com uma apostila, um livro ou até um cursinho presencial. Então é importante que você estabeleça o tempo. Por exemplo, toda segunda, quarta e sexta, no horário de 8 às 11 da noite, eu vou sentar na frente do computador e eu vou assistir minhas aulas online, fazer meus exercícios, etc. Tudo que contempla o seu curso online. É bom que você estabeleça esse tempo certo para que você tenha uma disciplina, igual você tinha na escola. É a mesma coisa. É importante que você construa essa disciplina desde o início. E aí você pega esse tempo e fique totalmente voltado ao seu cursinho online. Outra dica muito importante, que é pra gente utilizar da melhor forma o cursinho online, é estabelecer um fluxo de estudos com ele. Como assim? O que eu geralmente faço? Vamos supor que naquele dia eu vou estudar direito penal. Então eu vou pegar o meu resumo sobre alguma matéria de direito penal, vamos supor que eu vou estudar Lei Maria da Penha. Eu vou pegar primeiro o resumo que eu já fiz da Lei Maria da Penha. Eu vou ler esse resumo. Depois eu vou partir para as minhas aulas online. Eu vou assistir a videoaula que eu tenho sobre aquele tema. E o que eu vou fazer? Enquanto o professor está falando, eu vou anotando ali no meu caderninho de resumo alguma observação, alguma coisa que ele tenha falado que eu não tenha anotado, que eu acho importante adicionar ao meu resumo. Depois, quando acabar a videoaula, você pode partir para os exercícios para testar realmente os seus conhecimentos e ver se você pescou tudo que estava ali na videoaula e no seu resumo. Ou você pode fazer de outro jeito também. Primeiro começar com os exercícios, verificar o que você errou e assim partir para a videoaula. Enfim, trace esse fluxo da maneira que melhor se adequar ao seu perfil. Mas estabeleça um fluxo certinho de estudos, porque essa disciplina faz muito sentido não só na hora de revisar os conteúdos, mas também de aprender novas matérias, vai te ajudar bastante. Outro ponto que a gente precisa falar e que é muito importante é sobre respeitar a ordem cronológica do curso online. Como assim? A ordem dos cursos, a ordem das videoaulas no seu cursinho online não foi estabelecida daquela forma à toa. Ela foi montada daquele jeito de uma forma proposital. Seja de acordo com o edital para o qual você está estudando, se for algum cursinho específico para uma prova, ou ele é baseado nos estudos para sua carreira. Então ele estabelece uma ordem justamente para você ir formando degrau por degrau até você entender por completo aquela disciplina. Então os cursos não são montados à toa. Por exemplo,
você vai estudar direito administrativo. Você precisa, obviamente, entender os princípios do direito administrativo primeiro, para depois você entrar em atos administrativos, em serviços públicos. Sem esse conhecimento dos princípios, muita coisa você vai ficar na dúvida lá na frente. Então é importante que você siga essa ordem. É a mesma coisa para o constitucional, por exemplo. A gente aprende teoria da Constituição justamente para depois a gente entender a nossa Constituição e depois partir para temas mais, digamos, mais difíceis, como controle de constitucionalidade. Então é importante seguir e respeitar a ordem do seu cursinho online, tá? Agora é a minha dica favorita. Estabeleça um cronograma de estudos a partir do seu cursinho online. Como que eu faço o meu? Eu já falei pra vocês que eu estudo por metas semanais. Então a gente precisa pensar, igual na nossa escola, lembra do quadro de horários? É a mesma coisa. Eu gosto de estudar no máximo 2 matérias por dia. 2 matérias que eu digo é quando eu tô próxima da minha prova, então eu pego 2 por dia. Mas geralmente eu estudo uma matéria por dia. Então você vai montar o seu cronograma de estudos, respeitando a ordem do seu cursinho online e a ordem do seu próprio cronograma. Vamos supor, hoje eu vou estudar direito administrativo. Então eu vou olhar lá no cursinho online qual é a próxima aula que eu vou ver de direito administrativo. É serviços públicos, então eu vou estudar só serviços públicos. Aí amanhã eu vou estudar matemática, então eu vou ver lá qual é a próxima aula que eu preciso ver de matemática. Falta leis de Morgan, então eu vou assistir leis de Morgan. E assim por diante. É importante que você respeite o seu cronograma, até para você se organizar melhor nos seus estudos e acabar não atropelando as matérias e deixando de ver muitas matérias, ou vi uma matéria hoje e só vou ver ela daqui a, 2, 3 semanas, e aí você esqueceu muita coisa. Então é importante que você siga o seu cronograma de estudos certinho, para que você fique com um conhecimento bem redondo. Outra questão importante é sobre os recursos disponíveis da plataforma de estudos que você utiliza. Muitas vezes essas plataformas têm diversos recursos que a gente não aproveita da melhor forma possível. Por exemplo, o Gran Cursos tem um recurso disponível que você pode baixar as aulas da plataforma e armazenar no seu computador ou no seu celular e assistir offline. O que é ótimo, porque muitas vezes você assiste aulas online no trânsito, no transporte público ou algum lugar fora de casa que não tem Wi-Fi, né? E aí ninguém tem pacotes de dados suficientes para suportar uma aula online, né? Então a gente pode ter esse recurso a nosso favor, baixar a aula e assistir em qualquer lugar. Ou você pode, o Focus Concursos, ele não tem só a parte de vídeo, ele também tem PDFs, então você pode baixar os PDFs, ler, fazer os exercícios primeiro, que tem no final de cada aula, e depois assistir sua aula, sabe? Explore os recursos que a sua plataforma online tem. Eu tenho certeza que a plataforma online que você utiliza tem recursos que vão te ajudar e muito, e que você ainda não explora por algum motivo, ou por preguiça, ou qualquer coisa. Então, explore a sua ferramenta e veja o que ela tem melhor para te oferecer, tá? Essa dica também é muito boa. Reserve um tempo da sua semana para você rever aquelas aulas que você ficou mais na dúvida. Então vamos supor lá que o seu fluxo de estudos segue o padrão resumo, videoaula, exercícios. E aí eu fiz os exercícios, eu fui muito mal, eu tive muitas dúvidas durante os exercícios, eu tô muito inseguro com esse conteúdo todo. O que eu vou fazer? Eu vou estabelecer um dia para eu rever as matérias, para rever as videoaulas das matérias que eu tive mais dúvida. Vamos falar de realidade. Eu sou péssima em informática, então eu fui lá estudar informática, pacote Office. Eu fui muito mal no pacote Office, principalmente Excel. Excel é horrível pra mim. Então eu vou rever, tirar um dia da semana, tipo domingo, aquele dia que a gente tá mais descansado. Então eu vou rever, domingo à noite, aquela videoaula de Excel. Vai me ajudar não só a fazer uma revisão daquela matéria, mas também a aprender novos pontos, tentar reforçar aquele estudo que eu mais estou precisando. Então eu acho muito importante você rever as matérias que você tem mais dúvidas. Sempre vai ter algum ponto ali que a gente não prestou atenção, que a gente precisa anotar, e que a gente lá na frente vai lembrar na hora da prova e vai ajudar bastante a gente. Então rever, fazer revisões é tudo de bom, né? Outra estratégia que você pode usar nos seus estudos é a técnica Pomodoro. Muita gente já deve ter ouvido falar dessa técnica, ou se você estudou administração, ou se você é do mundo dos concursos, enfim, muita gente fala disso, né? Eu não sei direito sobre a técnica Pomodoro, mas eu não sei assim o fundamento, tá?
mas eu sei que ela divide o seu tempo em 25 minutos de estudo e 5 de descanso, se eu não me engano. Então, eu resolvi fazer a minha técnica. Qual é a minha técnica? É trabalhar também com blocos. Então, as videoaulas, se você for reparar, elas geralmente têm 25 a 35, no máximo 40 minutos por aula. E a aula não foi construída em 30, 40 minutos à toa. É uma técnica didática para que você absorva melhor o seu conhecimento. Então, eu fico totalmente focada naquela aula durante aquele tempo, 30, 40 minutos. E aí depois eu tiro 10 minutos de descanso e aí eu finalmente entro na parte de exercícios. Então eu gosto de trabalhar com blocos. Igual o que eu falei lá na parte de fluxo de estudo, é quase a mesma coisa, só que dessa vez você vai estabelecer um tempo. Ah, eu consigo assistir minha aula durante 20 minutos porque eu aumento a velocidade da fala do professor. Ótimo, então você vai ter 20 minutos de aula, descansa 10 e depois entra com os seus exercícios, entendeu? É importante que você faça blocos até para respirar e deixar o cérebro descansar um pouquinho para depois entrar numa nova carga de energia ali no seu cérebro, sabe? Então, essa é uma técnica bem interessante. Eu não conheço muito bem, mas eu também trabalho com blocos de tempo. Acho que todo mundo deve trabalhar com blocos de tempo, né? Então a gente meio que acaba usando um pouco dessa técnica do Pomodoro sem querer. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Elas são muito básicas, elas são muito simples. Eu não tenho como entrar aqui em dicas mais profundas, porque cada um tem seu tempo, cada um tem a sua rotina. Estudo é uma coisa muito pessoal, sabe? Cada um tem a sua forma de absorver conhecimentos, cada um tem a sua plataforma favorita, e isso não cabe a gente julgar. Cada um constrói o seu método de estudo de acordo com as suas características pessoais e o seu dia a dia, a sua rotina. Não é isso que importa. Você pegue as dicas, você tente ajustar alguma coisa ou outra, até você encontrar um modelo perfeito para você de estudo, tá? E se você estiver estudando por algum modelo e tá vendo que não está evoluindo muito nos seus estudos, faça uma revisão do método que você está usando. Tire um dia para você repensar toda a forma como você estuda e experimente coisas novas, que eu acho que isso vai ajudar aí muito nos seus estudos e na sua evolução, tá bom? Então, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, um beijo, tchau!